Mas tá bom, queridos. Então vamos à palavra de hoje. Abra aí a sua Bíblia, né? Lucas, capítulo de número 1. Lucas 1, nós vamos ler versículos 1 a 26. Walter. Então vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 26 a 37. Vou ler de novo. Eu estou confundindo aqui. Lucas 1, 26 a 35. Todos acharam? Então eu vou ler. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que seria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, preste atenção, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aí. Vamos orar. Pai querido, abra o nosso entendimento, Senhor. Quantas coisas das Escrituras nos são ocultas ainda, e ainda não enxergamos, mas abra o entendimento. Olha o que nós lemos. Olha estes meus irmãos que estão aqui, aqueles que nos assistirão e ouvirão pela internet. Abra o nosso entendimento. Pela fé oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ler Gênesis capítulo 3. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. E no versículo 17. Gênesis 3, 17. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste a árvore do conhecimento, a árvore que ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida. O homem pecou. Deus havia dito para o homem: olha, quando você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ele pecou e morreu. Morreu onde? No espírito. Aquela imagem e semelhança de Deus morreu em Adão e Eva, o primeiro casal. E isso trouxe uma consequência para o planeta inteirinho. Deus disse: olha, Adão, porque você fez isso, maldita é a terra por tua causa. Então a maldição entrou no planeta por causa desse pecado de Adão. O primeiro casal se estragou, se tornou corrompido, estragado, destruído, chamado pecadores. E trouxe uma destruição para o planeta todo, a terra toda que nós vivemos, por causa desse pecado de Adão. Ela entrou debaixo de maldição. Este primeiro casal teve filhos e filhas, e todos nasceram contaminados e estragados, possuidores de uma natureza maligna, contrário a Deus. Você pode ver que o homem é pervertido, ele é estragado, todo ser humano é corrompido.
Você pode ver dentro de você mesmo. Quantas coisas estranhas você pensa que você não quer pensar. Quantos sentimentos horríveis vêm no teu coração. Mas isso você não fala para ninguém, você esconde. A gente esconde, mantém aquela aparência de cristão. Oh glória, tudo vai bem. Mas dentro de cada um de nós existe essa natureza maligna que tem um monte de tendências para ser mentirosa, enganosa, para cobiçar as coisas, para falar mal dos outros, para ter sentimentos e desejos ruins e atrapalhados. Então o planeta e o ser humano foram estragados. O homem gerou filhos e filhas e nasceram todos estragados. Você pode ver que o primeiro filho, que foi Caim, já matou o segundo filho, que foi Abel. Olha como ele nasceu atravessado, corrompido. Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Elaborou um plano, vou matá-lo. Levou ele lá no campo e o matou. Olha como o primeiro filho já veio estragado, com violência no coração. Lá na frente é dito que Caim era do maligno, Então esse planeta todo entrou nesse colapso, nessa coisa chamada pecado. Pecado não é eu cometer alguma coisa externamente. O pecado é o que está na nossa carne, é o que somos nós. Destruídos, depravados, estragados. O planeta todo entrou debaixo dessa maldição. E não tinha ninguém que pudesse tirar e libertar o homem desse cativeiro. Vamos lá para a Nova Aliança, vamos lá ler Romanos, abra lá em Romanos capítulo de número 3, onde Paulo, muitos séculos depois, ele cita essas escrituras. A partir do versículo 10, ele diz: não há justo, nem sequer um. O que Paulo está dizendo aqui? Isso aqui é o quadro daquilo que o homem se tornou, daquilo que aconteceu com a queda do homem lá em Gênesis 3. Então ele diz, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Olha o que Paulo está dizendo, olha o quadro real das coisas. Olha, todos se extraviaram e juntos a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que Paulo está dizendo? Que toda a raça humana, não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos ficaram contaminados. E juntos, isso que eu quero que você entenda, se tornaram inúteis. Juntos, toda a raça humana, juntos se tornaram o quê? Inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se tornaram o quê? Inúteis. Está bem claro isso na sua mente? Todos. Agora mais para frente, no capítulo de número 5 de Romanos, vamos lá, versículo 12. Romanos 5:12. Olha o que Paulo diz. Portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse primeiro casal, neles estava incluída toda a raça humana. Eles iriam gerar os filhos e filhas, e já havia uma bênção sobre eles: enchei toda a terra, sujeitai e dominai. Mas por Adão entrou essa coisa chamada pecado no mundo, e o pecado trouxe uma segunda coisa chamada morte. Por isso que existe a morte, por isso que nós morremos. A morte está neste corpo e nós vamos morrer. Isso aí entrou e estragou toda a raça humana. Aos olhos de Deus, quando Deus olha para essa raça humana, ele vê um caos. Nós que nascemos aqui, nós achamos normal.
Mas na ótica de Deus, essa raça humana toda foi pervertida, estragada, se tornou pecadora. O que é se tornar pecadora? A gente pensa assim, a pessoa comete um pecado lá de fora, mas a pessoa pensa que ela é boazinha. Não, você é uma árvore que produz pecado, você não é bonzinho. Você não é mais santinho que outro. Feliz da pessoa que descobre o que é ser pecador em si mesmo e descobre que ela não dá em nada, que ela é às vezes pior do que aqueles que ela condena e julga. Você já descobriu que você é assim? Ou você acha que você é um pouquinho bonzinho, santinho, né? Olha, eu não faço isso. Olha as coisas que se passam dentro de você. Olha os desejos que se passam dentro de você todo dia, mesmo sendo crente, enfiado de segunda a segunda dentro de uma igreja. Isso aí todo mundo encobre, né? A gente mantém uma aparência de cristão, põe a roupinha. Oh, meu Deus, graças a Deus, pode ser, mas por dentro o veneno está aí todo dia na tua carne. Tá ou não está? Seja sincero. Tudo isso estava estragado. Agora, Deus ama esse planeta, ama esse mundo, quer salvar. Só que não tem ninguém que possa tirar e representar o homem, tirar o homem dessa situação. Deus dá através de Moisés a lei é o ministério da morte. A lei veio acusando, não adulterarás, não mentirás. Quando Moisés sobe no monte para pegar as tábuas da lei, o povo disse assim, tudo que Deus falar, nós vamos obedecer. Quando Moisés começa a ler a lei, não serás mentiroso, aí todos eram mentirosos. Aí quando disse não cobiçarás a mulher do próximo, deu um nó na cabeça dos homens, porque todos cobiçavam. Aí quando chegou para os filhos, obedeça, honra pai e mãe, todos se rebelavam. Quando a lei é dada, a lei mostra o interior do homem. A lei mostra como o homem é pecaminoso, incapacitado de cumprir. Por isso que a velha aliança é um ministério de morte. E não tem saída, não tinha ninguém que pudesse libertar o homem dessa situação. Não há um justo sequer. Não havia um que pudesse fazer alguma coisa para libertar o homem desse cativeiro. Está bem claro isso na sua mente? Então o que Deus vai fazer? Como não tem ninguém. Não tem ninguém. O que Moisés fez não libertou. Olha Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, aprontou, fez tanta coisa errada. Salomão começa, o homem mais sábio da terra, mas tinha quantas mulheres? 400 mulheres e 600 concubinas. Olha, todos eles, não tinha um justo sequer. Agora Deus ama esse planeta, essa humanidade e quer salvá-lo. E precisa de um representante justo, não tem nenhum. Então o que Deus vai fazer? É aí que a gente vai começar. Como não tem ninguém, o próprio Deus precisa se transformar num homem. Isso aqui é o arroz com feijão, a historinha arroz com feijão. Não tem ninguém. Então Deus vai vir pessoalmente, Ele vai se transformar num homem. Ele vai assumir um corpo como o meu, como o teu. Ele vencer esse representante, ele vencer essa pessoa perfeita, capacitada para poder libertar o homem dessa escravidão chamada pecado que entrou no mundo. Não tem um que possa fazer isso. Não tem ninguém limpo, não tem ninguém santo, não tem ninguém justo, não há um sequer. Então Deus, Ele vai se fazer carne, se transformar num homem. É o único capaz de salvar e libertar o homem desse cativeiro. Eu preciso saber isso bem detalhado no meu coração. Não tem ninguém. Então Deus, Ele vai sair das dimensões celestiais. Presta atenção. Ele vai nascer, se introduzir num ventre humano de uma mulher. Ele vai nascer como um homem. O sobrenatural vai nascer naquilo que é natural, semelhante a mim, semelhante a você. Para poder ter um representante limpo, sem pecado, para poder libertar o homem desse cativeiro. Se ele não faz isso, não tem salvação para a raça humana, não tem salvação eterna. Então volta lá para Lucas capítulo 1, onde nós lemos. Quem não entendeu, olha, desculpa eu dizer assim,
Mas se você não entendeu a queda do homem, o que o homem se tornou, o estrago, a destruição que trouxe para a raça humana, a morte entrou e mata, a morte está na carne, no corpo de todos, esse é o corpo do pecado, e a morte vai liquidar todos, não precisa nem crer que vai morrer, não precisa nem ter fé para isso, porque vai se cumprir isso. Quem não entendeu o estrago que o pecado trouxe na humanidade, quem não entendeu esse estado de depravação do ser humano, incapacitado de agradar a Deus, quem não entendeu esse caos que aconteceu desde Gênesis 3 para cá, tem dificuldade de entender a grande obra da cruz. Ele vai acreditar em agorada, ele vai acreditar em lencinho de suor, ele vai ficar cego por essas besteiras que não é evangelho. Ele vai acreditar em terra de Israel, porque ele não entendeu que a única coisa perfeita para libertar o homem disso foi feita na cruz. E homem algum é capaz de realizar o que Cristo fez na cruz. Não tem jeito. Então ele vai ficar nesse evangelho misturado aí. Você vai ficar rico se você der o teu dinheiro. Dá o teu carro como sacrifício. Ele vai ficar nessa farsa, nessa mentira, que não é evangelho. Isso aí esconde a obra da cruz. Isso não é evangelho. Ele vai ficar nesse monte de campanha que não acaba nunca. Quantas campanhas essa pessoa fez? Está 20 anos fazendo campanha e não acabou ainda. Está 20 anos para ser liberto e não foi ainda. Porque toda sexta-feira é culto de libertação. Não entendeu nada do que Cristo fez na cruz. É uma vida cega por um falso evangelho da mídia, que você está vendo aí todos os dias. Então, Lucas 1, vamos lá, volta, vamos ler o texto de novo. Olha que coisa interessante. Ao se cumprirem os tempos, Deus deixou passar séculos e séculos, milhares e milhares de anos, até chegar o tempo certo, e no tempo certo, ele chega para esta mulher, que é Maria. Leia isso detalhadamente para você ver. Versículo 26, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: o que significa essa saudação? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Agora olha o recado. O anjo quer dizer o mensageiro. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, presta atenção, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Deus não podia vir de outra forma. Deus estabeleceu um princípio aqui na Terra. Para se fazer parte do nosso planeta, teria que nascer como nós nascemos. Ele não poderia vir de outra forma. Então, quando se completa o tempo, essa virgem nasce, está ali, a Virgem Maria. Chegou o tempo de Deus vir ao mundo. E o anjo diz: olha, você vai dar à luz a um filho. Imagine uma moça jovem virgem. Mas como vai ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. Na mente dela, ela só entendia a forma de uma mulher engravidar, que é uma forma humana. Mas aí o anjo disse: vai vir sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. E essa criança que vai nascer aí, ela vai ser santa, filha de Deus. Olha que coisa interessante. Então Jesus nasceu de uma virgem. Olha aqui, como é que eu vou entender como ele saiu de lá e veio se introduzir num ventre de uma mulher? Só pela fé nós entendemos. Não existe tecnologia que mostre alguma coisa assim. Agora, você que da igreja está cansado, já aprendeu sobre isso.
Ele teve uma mãe humana, mas um pai sobrenatural. Por que ele não poderia nascer da semente de um homem? Porque todo homem era pecador e qualquer semente que saísse de qualquer homem sairia contaminada. Ele não poderia ter uma descendência paterna humana, porque senão ele nasceria com o mesmo veneno que entrou em Adão lá no princípio. Então ele tinha uma mãe humana, mas um pai sobrenatural. Então uma semente de Deus foi gerada no ventre de Maria, presta atenção. E Deus se introduziu no ventre de uma mulher para nascer aqui em forma de homem, para Deus ter um redentor, alguém que pudesse libertar o homem do cativeiro, da corrupção. Você entende isso? O sangue dele não era sangue humano. Se você quer identificar se o filho é do certo pai, você vai lá fazer o exame de DNA. E o mesmo grupo sanguíneo da criança é o mesmo grupo sanguíneo do pai, é o mesmo sangue que está na criança, não é da mãe. É do pai. Quer saber se o pai é verdadeiro? Faz lá um DNA e dá. Olha, mesmo a criança tem o mesmo grupo sanguíneo que seu, você é filho legítimo dela. Ele teve a mãe humana, mas não teve pai humano. De onde era o sangue dele? Então, ele tinha sangue de Deus. Deus veio à terra para nascer em forma de homem. Por isso que nós falamos que o sangue da nova aliança é feito e selado não com sangue de animais do Velho Testamento. Aquele tudo acabou. O sangue da nova aliança é selado com sangue de Deus. Deus, aquela criança que foi gerada, ele tinha uma mãe humana, mas um pai sobrenatural. Então Deus vem em forma de homem. Deus vem em forma de uma semente, é gerado no ventre de Maria, e Deus vai passar a ter sangue na pessoa de Jesus. Se Deus é espírito, não tinha sangue. Você está captando isso que eu estou dizendo ou não? Mas quando ele é gerado no ventre de Maria, ele herda um grupo sanguíneo de Deus. Então o sangue de Jesus, daquela criança que nasceu, não era sangue humano, pecador. Não era sangue que nem nós temos herdado de Adão, que transgrediu, que era estragado, que o vírus passou para toda a humanidade. Então aquela criança, filha de Deus, que estava ali no ventre de Maria, possuía um sangue de Deus. Então Deus se fez homem, aparece em figura humana. Entende isso ou não? Finalmente, depois de séculos, agora Deus vai ter um representante perfeito, um representante legítimo, alguém que não é pecador, alguém que é santo, que é puro, que não herdou nada de Adão, que sobre ele não tem nenhuma maldição, não tem pecado. E agora Deus, ele vai nascer em forma de homem, um representante humano nasce aqui nesse planeta. Deus, homem, homem, Deus. Então quando eu falo em crer em Jesus Cristo, eu preciso entender isso. Quando ele está ali na ceia e fala, este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, eu preciso entender isso. Quando eu leio lá em Atos 20, 28, ele nos comprou com seu próprio sangue, eu preciso entender isso. Porque a maior parte do povo de Deus está, ó glória, mas não entende isso, não entende o evangelho. Eles estão lutando, e não entendem que o único que venceu tudo foi Deus em forma do homem e venceu na cruz. Eles não entendem isso. Eles falam que creem em Jesus, mas negam, olha, para ser liberto tem que tomar a gorada. Não acredito que a libertação vem da cruz. O véu está posto, não consigo ver. Para mim me libertar do diabo, eu tenho que lutar com o diabo. Não, eu não acredito que na cruz ele me libertou do império das trevas. Porque está escrito, mas eu não acredito. Então esse ser glorioso, sobrenatural, Jesus Cristo, Deus homem, homem Deus, que possuía um sangue incorruptível, que não era da raça humana, um sangue contaminado, um sangue perfeito, para estabelecer a nova aliança, apareceu o verdadeiro representante
de Deus, que ia apresentar o homem na terra. Então é só ele, presta atenção. Ele é o único capaz de libertar o homem. Ele é o único capaz de cumprir. Ele não tinha essa natureza carnal sujeita ao pecado como nós temos. Ele tinha uma carne semelhante ao pecado, mas não tinha uma natureza pecaminosa herdada de Adão, porque o pai dele era Deus. Então ele não tinha pecado, ele nunca pecou. Ele nunca caiu em tentação, ele nunca se entregou ao pecado, porque ele não tinha essa natureza corrompida. Ele era Deus em forma de homem e não herdou nada da semente de Adão, ele veio direto de Deus. Então a carne dele era semelhante a nós, só semelhante, mas não igual. Então não tinha pecado que poderia derrotá-lo, não tinha diabo que poderia derrotá-lo. Não tinha tentação que poderia derrotá-lo. Nada neste mundo poderia derrotá-lo, porque ele era Deus em forma de homem, 100% homem, 100% Deus. Com poder de resistência, com poder para resistir a todo esse sistema estragado, com poder para vencer e liquidar o diabo. Ele era o segundo Adão, o primeiro caiu. Mas Paulo diz lá em Coríntios 15, o segundo Adão, o segundo homem veio aqui na terra. Ele veio. Então ele era Deus em forma de homem, acredita nisso? Deus em forma de homem. Quem não acreditava não via, viu um homem comum. Mas quem acreditava enxergava. Vocês estão entendendo? Era um mistério, né? Quem acreditou nele, enxergava Deus nele. Quem era contra ele, enxergava um homem comum, um líder religioso. Não enxergava Deus nele. Mas quem cria, enxergava. Então ele vem a esse mundo. Ele é o único capaz de libertar e destruir. João diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele é o único capaz de libertar e salvar o homem de todo aquele estrago que entrou por Adão. Portanto, abra os olhos. Hoje o homem substituiu a cruz e o que ele fez por um monte de coisinhas oradas, ungidas, aguinha, santinho, chavinha da vitória, tijolinho da casa própria, essa feitiçaria, essa macumba que entrou na igreja. O homem substituiu a cruz e mostra, e quer dizer que o homem, se acreditar nessas coisas, ele vai ser liberto. Não vai, isso não é evangelho. Isso esconde a cruz. Então ele veio, você enxerga isso que eu estou te dizendo? Deus saiu do sobrenatural e ama o homem. Eu vou lá, vou me transformar num deles, mas sem pecado, e vou libertá-los todos. Vou cumprir a própria lei que eu estabeleci no Velho Testamento. Não tinha um que pudesse cumprir. Eu vou cumprir aquilo que eu mesmo estabeleci. Vou ser o último sacrifício da lei indo para a cruz. E vou libertar toda essa raça humana desse cativeiro. Vou libertar. É isso. Essa é a obra dele. Então precisa entender isso. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, ele é o centro de todas as coisas. Não adianta a igreja ficar desvirtuando, levando as pessoas a olharem para outras coisas. Se você quer ver se uma igreja é verdadeira ou não, olha o que ela prega. Se ela não centralizar tudo em Jesus Cristo e na sua obra da cruz, ela é duvidosa num monte de coisa, ela não está pregando o evangelho. Se ela centralizar a fé dela no apóstolo dela, na liderança, como se eles fossem os bons, ela perdeu Cristo de vista, perdeu. Não está enxergando quem ele é. Agora você enxerga quem ele é? Enxerga mesmo? Ele veio, ele deixou o sobrenatural e entrou no natural em forma de homem. Estabeleceu um princípio, nasceu como eu e você. Mas ali era Deus em forma de homem, Jesus Cristo. Está claro isso? O único capaz de libertar. Então vamos trabalhar agora na palavra de Deus. João, vamos lá, João. Capítulo 1, vamos lá, João, capítulo 1. No princípio era o verbo, presta atenção nisso. João 1:1.
No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era quem? O Verbo era Deus. Olha lá. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, Deus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quer dizer o quê? Que o mundo, tudo que ele criou, não o conheceu, porque ele veio em forma de homem. Posso brincar com vocês? Ele era o verdadeiro extraterrestre. Você já sabe isso? Como que eu imagino extraterrestre? Alguém com corpinho, com cabeção, com olhão, que vem com uma alta tecnologia, disco voador, transcende tudo. E vai chegar assim, terráqueos, vocês estão perdidos, nós chegamos, né? Não é essa a mentalidade? O que é o extraterrestre, o que vem de uma outra dimensão, extraterra? Ele sim é o verdadeiro extraterrestre. Só que ele não veio com disco voador, não veio com luzes, não veio com cabeça com olhão, não veio com uma arma de laser, né? Agora, ele veio com uma alta tecnologia para se introduzir no ventre humano e nascer como homem. Pensa nisso. Enxerga isso ou não? Então, meu Deus, quando eu falo eu creio em Jesus, eu creio. Eu sei em quem eu acredito. Eu não estou crendo num Cristo pequenininho, tirando o braço de ferro com o diabo, e o diabo está ganhando. O diabo tem uma tatuagem de um garfo, cabelão, e está ganhando de um monte de crente lutando. Vai, Jesus! Não creio nisso. Isso é que a maior parte do povo crê. Num Cristo fraco, que me liberta do diabo, amanhã o diabo me pega, depois de amanhã ele me liberta do diabo, amanhã o diabo me pega. Um Cristo fraco que precisa de um tal de óleo para libertar a pessoa. Ele não tem poder para libertar, ele é tão fraquinho, precisa de um olhinho de Israel. Você crê em Jesus de verdade? Já enxergou quem ele é ou não? Agora, bom, deixa para lá, vamos em frente. Veio para o que era seu, versículo 11. Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Agora olha lá, o verbo, Deus se fez carne, Deus se fez homem, Deus se fez carne e habitou entre nós. Olha lá, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele se fez carne, se fez homem. É o único capaz de trazer a redenção total do homem, a libertação total do homem. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa, meus irmãos. A igreja inventou um monte de caminho de libertação. 7 passos para aquilo, 8 passos para isso. Eu fazia as mesmas coisas. Eu fazia as mesmas coisas quando eu não enxergava o evangelho. Agora vira para lá, agora vai para cá, agora pega isso, agora coma aquilo, agora passa aquilo na porta, agora, sabe, é um monte de coisas que esse falso evangelho pratica que não é evangelho, não existe isso aqui na nova aliança, não existe. E eles estão tudo aí fazendo, acreditando. Mais um texto, Filipenses, vamos lá, Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo 5. Olha a visão que Paulo teve dele. Filipenses 2,5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Olha, presta atenção. Né, que todo véu religioso seja removido da nossa mente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Para aí. O que foi esse se esvaziou? Ele já vivia lá na glória, na sua plenitude. O que ele teve que deixar? O que ele se esvaziou para vir e nascer em forma de homem? Ele se esvaziou.
Nós não temos nem compreensão do que ele se esvaziou, mas ele se esvaziou assumindo a forma de homem. Olha lá. Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o? Ele se esvaziou, assumiu a forma de homem. Agora ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Você acredita nisso? Para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde? Nos 3 níveis: céus, terra e debaixo da terra. E toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é? Então, você já entendeu quando você fala em nome de Jesus? Você já entendeu isso? Porque ele disse que tudo tem que ser feito no nome dele. É como se ele passasse uma procuração para você. O nome dele é autoridade máxima. É ou não é? Então quando um crente como eu e você, não é só os apóstolos. Olha, aqui no Brasil se cura essa mentalidade. Tem aqueles que são bons, que são os melhores de todos. São os que estão lá no púlpito. Eles são os bons. O resto é um monte de coitado que depende deles. Só a oração deles funciona. Só o grito deles. Só eles veem coisas e Deus só fala com eles. Os coitados só ficam assim, amém. Foi essa mentalidade. Aí você vê uma igreja que ao invés de estar envolvida em Cristo, submissa a Ele, dominada por liderança que explora o povo, que toma o dinheiro deles, que cobra dízimo, trízimo, liquida com a vida financeira dos coitados. Posso falar assim ou não? Não tem como não falar isso. E aquele monte de coitado que não conhece a palavra depende daquele homem de Deus. O homem de Deus que está no altar. Porque só ele vai resolver o problema. O coitado não crê em nada. Não foi ensinado quem é Jesus para ele. Não sabe a autoridade que qualquer um que acredita tem no nome de Jesus. E fica uma igreja dependente de uns homens que acham que são os bons, que Deus só fala com eles, só eles vêm, se enriquece à custa das ovelhas. E o crente não sabe nem a autoridade que qualquer um tem no nome de Jesus. Não é ensinado. É ensinado isso? Não é ensinado. Você precisa pensar, conhecer o Evangelho, aprender a pensar. Se tem uma coisa que o Evangelho nos ensina é pensar. Não é dizer amém para qualquer coisa, é raciocinar, examinar o que está escrito, pensar. Olha se eu estou te falando isso, se não é verdade. É verdade, eu já vivi isso no passado, essa escravidão. Tenho autoridade para falar contra ela, eu já vivi isso. Eu sei que quem ouve isso pela primeira vez, acontece assim, ó. Uma coisa acontece assim, não estou gostando muito. Nem se sente bem ouvindo isso, se sente mal. É verdade, eu já passei por isso também. Quando eu ouvi essas verdades, aqui dentro não era isso que eu queria. Aí eu me sentia assim, uma coisa travada assim, ó. Sabe por quê? Porque a verdade estava me libertando. É normal que tem gente na internet que nem entende isso, vai depois mandar lá brabo comigo. Pode mandar, não tem problema não, mas eu estou te falando a verdade. Então o nome dele está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome. Eu não creio num Cristo pequenininho, que eu preciso ficar, tem misericórdia, tem misericórdia. Ó, os demônios vão pegar, olha a macumba, olha a inveja, olha o olho gordo, olha o feitiço. Vem, sexta-feira forte para se libertar. Que meu Cristo é vivo, o nome dele está acima de todo nome. Ele já me libertou, eu sou dele, comprado pelo sangue dele. Vou cair nessa mentira falsa de evangelho? Você vai cair nisso ainda, vai acreditar nisso ainda. Então ele se esvaziou, foi reconhecido em figura humana, recebeu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse o quê? Jesus é o Senhor. Colossenses 1, vamos lá.
13. Colossenses 1:13. Vê se ele já fez isso para você. Vê lá. O que diz Colossenses 1:13? Está escrito, é verdade. É que isso aqui quase ninguém lê. A mídia não lê essas coisas. O que está escrito em Colossenses 1:13? Ele quem? Jesus. O que ele fez? Nos libertou do império das trevas. Você não precisa ouvir mais aqui se está cansado de ouvir. O que ele já fez? O que Paulo está dizendo que ele fez por mim e por você? Você é a igreja. O que Paulo está dizendo que ele já fez? Eu não preciso lutar para fazer. Eu não preciso jejuar para que isso aconteça na minha vida. Não preciso fazer voto, não preciso ser dizimista, não preciso pagar sacrifício, nem ter o carnê da pilar da igreja. Não preciso de nada disso para receber essas coisas. Ele já fez. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino nós temos a redenção, acabou a escravidão e a remissão de todos os pecados limpos. Ele já fez isso. Aqui você não precisa ouvir, mas o que nós somos viciados em fazer? Quer ser todo final de culto, vem aqui que eu vou te libertar. Ó Deus, sai demônio disso, sai demônio daquilo. A mulher que está aqui é 15 anos de igreja. Já é salva, crê em Jesus. Então tem alguém para libertar ela, sai demônio disso. Espera aí, ela não é templo do Espírito Santo? Que demônio está na vida dela? Todo final de culto, você que quer ser liberto, lá vem aquela renca de crente de 30 anos. Faz, Deus, em nome de Jesus, sai, aquela gritaria. Na outra semana, quem quer ser liberto? Vai os mesmos, crente de 30 anos. Ele te libertou do império das trevas? Não fique chateado com isso. Olha o que está escrito, ó. Ele nos libertou do império das trevas. O que isso quer dizer? Que todo império das trevas eu fui libertado do poder de todos. Não por obras que eu pratiquei, não é porque eu fiquei 3 dias sem comer, faz muito bem para o teu corpo, mas não é maior do que o que Cristo fez na cruz, não é, isso aí é obra tua, é você que faz. Continua a leitura, vou ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. O que é a redenção? Fim de escravidão, acabou. Se você crer nisso de todo o coração e começar a exercitar fé nisso, você vai ver como a tua vida muda rapidamente. Tudo aquilo que você achava que te prendia, não era verdade, era mentira, porque você não conhecia a verdade. Agora, quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Ele, versículo 15, é a imagem do Deus invisível. Quem é Cristo? Cristo é a parte visível de Deus. É a imagem do Deus invisível. Então, para mim, ver Deus, eu tenho que ver Cristo. Ele disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Quem não vê a Ele, não vê Pai. Ele é a parte visível de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Agora, quem Ele é? Presta atenção. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele sustenta todas as coisas. Quem ele é? Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Nós estamos aqui no mundo visível. Mas esse mundo invisível, ele é a expressão de um mundo invisível. Então existe um mundo paralelo invisível que os nossos olhos não veem, você não ouve. Uma criação invisível que ele criou, gloriosa, da qual nós fazemos parte. Vou dar o mesmo exemplo que você já cansou, né? Tá com o seu celularzinho aí no bolsinho, tá? Se alguém do Japão te ligar, não vai tocar aí agora. Toca ou não toca? Você está vendo as ondas? Existem ondas invisíveis aqui, ó, de comunicação. Aqui dentro está a imagem de todos os canais de televisão, está a imagem VHF, UHF, tudo que você possa imaginar. Tem um mundo de comunicação aqui dentro, para cima, para baixo, vai para lá, vem para cá.
viva aqui dentro, mas você não vê nada. Agora liga aí o seu celular, vem, toca aí ou não toca? Não tem uma onda invisível que toca aí? Toca ou não toca? Você está vendo? Não, mas tem um aparelhinho que materializa um mundo invisível em forma de ondas, e você conversa com alguém lá no Japão agora, aí sentado. Sim ou não? É um mundo invisível de ondas que nós não vemos, mas tem aparelhos capazes de materializar a voz, a cor, os tons, tudo direitinho. Tem um mundo invisível de comunicação. Paralelo a esse mundo material, existe um mundo invisível criado por Deus. Nós não vemos. Um mundo sobrenatural, onde tem os anjos, arcanjos, querubins, serafins, as potestades, os principados. Nós não vemos, mas ele criou os dois. Quem criou os dois? Jesus. Criou o mundo visível e criou o mundo invisível. Nós somos cidadãos do mundo invisível. Você nasceu de novo ou não? A igreja faz parte do mundo invisível. A nossa pátria está nos céus, Paulo disse em Filipenses, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos celestiais. Você nasceu de novo. Então você é um cidadão do mundo invisível. Está aqui. Agora, como você vê a igreja hoje? Buscando o mundo material o tempo todo. Olha os testemunhos. Eu estava com um carro velho, troquei de carro. Aí eu morava numa casinha, aí eu fui lá no poço de Jacó ungido, comprei uma cobertura. Olha esse testemunho, olha! Minha empresa estava mal, eu dei o meu tudo. Minha empresa vai bem, tem até um avião. Morava na favela, pastor. Agora estou com uma BMW. Olha, sair da favela para uma BMW é difícil. Você quer ficar rico, vai trabalhar uns 40 anos, se matar e trabalhar. Quando você estiver bem velhinho para usufruir, vai morrer e deixar para os filhos. É assim que você fica rico, trabalhando. Não é pegando uma chavinha ungida. Criou os dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. Olha lá. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, ele é o sustentador. Ele é o ser que sustenta o planeta, sustenta todas as coisas. Aquela sementinha que ele disse em Gênesis, cada semente produz a segunda espécie. Você pega aquele feijão, joga lá na terra, ele obedece até hoje, segundo a sua espécie. Pega um caroço de abacate, lá em Gênesis ele diz, cada um vai produzir segundo a sua espécie. Ordenou, essa palavra tem que ser obedecida até hoje. Você pega o caroço de abacate, planta e vai nascer um pé de abacate. Tem que obedecer. Nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o sustentador de tudo. Você está com medo do quê? Medo de Apocalipse? Medo... Eu não estou com medo de nada. Ele é o sustentador de todas as coisas. Já enxergou isso ou não? Agora, paralelo a você, tem o mundo invisível de fé. Eu acredito. A pessoa fala, fé, mas não crê nessas coisas. Como é que o indivíduo racional pode pegar uma chavinha de plástico assim torta, dizer que é chave ungida, que vai abrir os caminhos dela? Como é que ele pode crer nisso? Está cego, não entende nada do Evangelho. Nele tudo subsiste. Então, o que isso quer dizer? Ele é o centro de todas as coisas. E toda a criação está ao redor. Ele é o controlador de tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Você acredita nisso ou não? E nele tudo subsiste. Como é que eu posso te explicar isso que eu vejo aqui? Meu Deus, como é que eu vou te explicar? Olha, vamos supor que o presidente vai fazer um pronunciamento, né?
Sim ou não? E cada um de nós tem uma TV lá na casa, tem ou não tem? Ele está lá em Brasília, ele vai fazer um pronunciamento, ele consegue entrar na casa de todos por uma imagem. Sim ou não? Isso no nosso conhecimento humano. Agora imagine Deus, presta atenção nisso, ele consegue ouvir todas as orações do mundo ao mesmo tempo, individualmente cada uma. Ele consegue. Consegue? Você entende isso ou não? Ele consegue. Você pensa que tem problema de comunicação, tem linha cruzada com Deus? Ele é a grande central. E decifra todas as coisas. E controla todas as coisas. E não se embaraça. Não perde o controle de nenhuma. Nele tudo subsiste. Nós estamos em Cristo, nós estamos nele. Temos a vida eterna e nunca vamos perder a vida eterna. Nós estamos nele. Então é ele, é esse que veio. É esse que veio. Mateus capítulo 17. Vamos lá, Mateus capítulo 17. Versículo 1. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando, até aí, depois a gente lê o resto. Não, vamos ler. Então disse Pedro, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra Moisés e outra Elias. Falava ele ainda quando uma voz luminosa os envolveu, e vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus leva Pedro, Tiago e João ao alto monte. E ali ele vai se transfigurar diante deles. O que é essa transfigurar? Mudar de forma. Capta isso, ele vai mudar de forma. Daqui a pouco lá no monte eles estão assim. E olha o que acontece, presta atenção. Seu rosto resplandecia como o sol. E suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Presta atenção nisso. De repente ali ele quer se revelar a Pedro, Tiago e João. Ele quer que eles entendam que dentro daquele corpo existe um homem, Deus, existe Deus, um Espírito, Deus. Então, aí ele começa a mudar de forma. Daqui a pouco Pedro, Tiago e João olham para o rosto dele, está brilhando como o sol. E aquelas vestes transcenderam, a luz do corpo dele, as vestes brilharam como luz. Que ser que estava habitando naquele corpo? Eu quero que você veja isso. Deus. Dentro de um corpo. Enxerga isso comigo ou não? Ele começou a brilhar de dentro para fora. Transcendeu, a carne não pôde reter. Se você pega, acende uma luz e põe um copo, tampa, ela não tem poder de transcender o plástico escuro do copo. Mas aquele ser que estava ali em forma de homem mudou de forma um pouquinho e deixou vir de dentro para fora o brilho, seu rosto brilhou como o sol. Não brilhou? E o tecido das vestes não pôde comportar a luz que vinha de dentro. Quem que estava ali? Quem que estava ali? Deus. Quem ele era? Homem, Deus e Deus homem. Então você não tive uma visão clara desse arroz com feijão. Isso é arroz com feijão. É o arroz com feijãozinho, não é nada profundo, é o comum que todo crente tem que ver e entender. Se você não entendeu isso ainda, examine se você está na fé realmente. Se é que o que você está fazendo é de fé, ou você é papagaio, ouviu um montão de coisa e repete a mesma coisa sem saber o que está falando. Pensa, ouça, veja isso. Então ele brilhou ali. Deus apareceu ali, transcendeu a carne que ele estava habitando.
Entende isso ou não? Agora vamos lá para João. Só mais um pouquinho. João 19. Vou ler de novo isso. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Para aí, o que ele está dizendo? Ele está na cruz, está pregado. E ali o sangue dele está escorrendo. E ele viu que tudo estava consumado para se cumprir o quê? A Escritura. Que Escritura que ele tem em mente? Havia alguma coisa escrita no Novo Testamento quando ele está na cruz? Não. Que Escritura que ele tem em mente que está se cumprindo ali na cruz? A velha aliança, o último sacrifício, tudo a respeito da lei. Quando ele viu que tudo estava se consumando, né? Havia se consumado para se cumprir o quê? Ele veio para cumprir a velha aliança. E cumpriu. Quando ele viu que tudo se consumou para se cumprir a Escritura, teve sede. Olha lá. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou do vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que está consumado? O que é uma palavra consumada? Tudo que precisava ser feito por homem ser salvo, ser liberto do poder do diabo, o diabo ser despojado e destruído, ser perdoado, ser salvo, ter a vida eterna. Acabou, foi feito na cruz, está consumado, nada mais precisa ser feito. A cruz consumou tudo. Por isso que Paulo falava: a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? Poder de Deus. Então, o que é a palavra da cruz? O ensino de tudo que aconteceu na cruz. Então, como o homem não podia sair dessa situação de escravidão, Deus assume a forma de homem. Ele vem, Deus homem, homem Deus. Ele vem cumprir a própria lei que ele estabeleceu para a raça humana, que é o Velho Testamento. Ele vem a ser o último sacrifício da lei. Finalmente agora apareceu alguém que pudesse pagar o preço da redenção do homem, que pudesse cumprir a lei, que pudesse dar um fim em tudo aquilo que escravizava o homem. Apareceu o representante humano, Deus homem, homem Deus, e na cruz tudo foi consumado, acabou. Depois da cruz começa o quê? A nova aliança, o novo testamento. Tudo mudou, tudo é novo agora. Agora, quem tem a mentalidade do Velho Testamento, só fica pregando o Velho Testamento, não enxerga isso que eu estou te dizendo. Ele chega até a cruz, olha, legal, Jesus fez isso, mas olha, vamos fazer o culto para você se libertar. Ele não entende que quem creu em Cristo, se enxergar o que aconteceu lá, é liberto. Ele vai fazer culto para libertar, e o libertar que ele vai fazer é gritar. Sai, sai, é isso que ele tem na cabeça. Ele não entende que foi consumado na cruz. Não entende. Não entende que foi consumado. Agora, rapidinho, mais 5 minutinhos. O que aconteceu na cruz? Eu vou. Colossenses 1. Vamos lá. Não, Colossenses 2. Colossenses 2, vamos rapidamente. Eu vou diminuir isso aqui. O que aconteceu na cruz? Versículo 14 e 15. Olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que ele fez com os demônios e diabo? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quer dizer que tudo que nós devíamos, presta atenção, tudo que nós devíamos como pecadores, como se uma grande promissória dizia assim: a raça humana é culpada, está aqui o escrito de dívida. Ele pegou esse escrito de dívida, que eram as ordenanças da lei, cravou, desfez tudo que acusava o homem, foi desfeito na cruz. Toda a dívida que o homem tinha acabou na cruz. Tudo que o homem precisava pagar, pagou na cruz no nosso lugar, nos substituiu. E essa doutrina de pagar preço? Você tem que pagar preço de que eu tenho que pagar? Não, eu vou subir no monte, ó, eu tenho que jejuar. Ó. Você acha que isso é preço? Isso aí se compara a alguma coisa que foi paga na cruz?
Então tem um tal de paga-preço que é pura ignorância, é judaísmo, é lei. Lê só Velho Testamento, que lá tudo era por obras, e quer fazer as mesmas coisas, enfiar esse falso evangelho na igreja. Ele pagou a tua dívida, eu vou ler com calma. Vou ler com calma. Tendo cancelado o escrito de dívida. Pastor, então quer dizer que tudo que eu devia, tudo que a raça humana devia, ele cancelou. O que é uma coisa cancelada? Deixar de existir. Acabou na cruz o que eu devia. Acabou na cruz. Acabou na cruz. Acabou. Não está escrito aqui. Porque eu não creio. Tendo cancelado o escrito de dívida, era contra nós. Nos condenava, constava de ordenanças da lei, da velha aliança. Nos era prejudicial. Ninguém podia tirar isso. O que ele fez? Removeu inteiramente, quitou, removeu inteiramente, encravando na cruz. E que mais ele fez na cruz? Olha, está consumado, ele disse lá. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que ele fez com os principados e potestades e demônios? Triunfou sobre eles, despojou, acabou com a autoridade deles, destituiu o domínio deles, aniquilou eles. Você, igreja, então isso aqui é para você. Agora a maior parte do povo de Deus não acredita nisso, que ele está fazendo guerra contra o diabo. Mesmo quem não tem a mente renovada, me ouvindo falar isso, dá um mal-estar dentro dele, porque ele não tem essa verdade dentro dele. Não está escrito que ele despojou os principados e potestades? Está escrito ou não está? Isso depois da cruz. Alguém vai chegar, mas essa casta não sai por jejum e oração. Claro, Jesus não tinha passado pela cruz, mas depois da cruz ele despojou tudo, acabou. O diabo está vencido. Você não tem que ter medo de demônio, de macumba, de nada. Quem não crê nisso vive com medo do diabo o tempo todo. Hebreus, vamos lá, Hebreus. Tem que repetir isso 1000 vezes, não adianta, é 1000 e 1200. Versículo 14, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Nós não temos um corpo de carne e sangue, desses ele também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha, tradução verdadeira, tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Não pode ser. Não pode ser que isso está na Bíblia. Se eu for lá no Velho Testamento, eu não encontro isso aqui, porque só acontece depois da cruz. Se eu vou lá em Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz, eu não encontro essas coisas, porque Jesus não passou pela cruz, ele é judeu, está cumprindo a lei, está pregando para o povo judeu para acreditar nele. Isso aqui não havia acontecido ainda, mas depois da cruz, olha aqui, ele teve um corpo de carne e sangue, que foi cravado aonde? Na cruz, para que por sua morte ele fizesse o quê com o diabo? Destruísse, outra tradução, aniquilasse o que tinha o poder da morte, a saber, quer dizer que o diabo foi aniquilado. Olha aí que você não sabe disso. Você da internet acredita nisso, mas eu estou te lendo, está escrito. Por que não acredita? Porque ninguém vem na televisão gritar essas verdades, ler isso, explicar, lutar pela verdade. Preferem mais dar um copinho de água do Rio Jordão para libertar as pessoas do que mostrar a obra da cruz. Por quê? Porque o falso evangelho é isso que está sendo pregado. Para que por sua morte destruísse. Quando ele está dizendo está consumado na cruz, então o diabo está sendo destruído. Olha, eu estou te lendo, por que razão você não enxerga isso aqui? Não está escrito aqui? Não é verdade? Nós não lemos em Colossenses 2,14 que os principados e potestades foram despojados, despidos de autoridade e de poder. Não está escrito que o diabo aqui foi aniquilado através da morte de Cristo e destruído? Está escrito ou não está? Não havia ninguém na terra que pudesse fazer isso. Então Deus assume um corpo humano, vem em forma de homem. Deus, homem, Deus. Cumpre tudo que ele estabeleceu no Velho Testamento. Ele vai para a cruz como nosso representante. Ali ele morre e diz está consumado. E tudo isso que eu estou te dizendo já aconteceu. Já aconteceu. Acabou o preço que você devia. Esse diabo que a turma prega, todo mundo fica com medo, o demônio, o tranca-rua, pombagira, Exu, isso é tudo coisa de macumba, isso não está na Bíblia, gente.
E o cara está dentro do culto. Cadê o Exu aí? Manifesta. Invocando o diabo. Qual o culto que está aqui, ó, que alguém invoca diabo no culto? Mostra aqui na Bíblia. Esses nomes de demônios nem na Bíblia estão. Vieram da macumba. Isso aí é nome de macumba. Não é nome de bíblico. Como é que vai acreditar um negócio desse? E todo mundo arrepiado, com medo, né? Foi aniquilado. Foi aniquilado. Vocês estão cansados, né? Está meio inquieto aí, está sentado? Eu vou te segurar mais um pouquinho, não posso parar. Hebreus capítulo 10, vamos ver o que aconteceu na cruz. Versículo 19, Hebreus 10, 19. Tendo intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que ele está dizendo? Que agora nós podemos entrar nos santos dos santos, que era proibido lá na velha aliança. Porque abriu um novo e vivo caminho, um caminho que não existia na velha aliança. Um caminho que não existia no Velho Testamento. Cristo agora com a sua morte abriu um novo e vivo caminho, e qualquer um agora que crê tem um acesso direto a Deus, não precisa mais de intermediário, não precisa de pastor, não precisa de apóstolo, de bispo, de reveladora, de irmãzinha que vê o futuro, não precisa de nada dessas coisas, o caminho está aberto. Quando é que nós vamos crer? O que foi que abriu esse novo e vivo caminho? O sangue de Jesus. Onde o sangue foi derramado? Na cruz. Já aconteceu. Já aconteceu, olha aqui, Paulo está dizendo que abriu um novo e vivo caminho. Eu vou terminar por aqui, tá? Já passou o horário. Então, para terminar, está tudo feito. Está tudo feito, só preciso entender e crer. Fale assim, amém.